Como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, sabe-se lá que hora que vocês vão assistir. Estou muito feliz hoje de estar aqui, de meu querido companheiro, doutor Alexandre Borges Leite, ter aceitado ao convite. Nós já havíamos conversado tempos atrás. Vou fazer uma brevíssima apresentação dele. O currículo vocês já devem ter colocado lá, eu pus no grupo esses dias atrás. Vou omitir os comentários após eu ter postado o currículo, mas está aqui, ó, Alexandre Borges Leite, advogado, administrador judicial na BL Administração Judicial, mestrando em Direito Comercial pela PUC São Paulo, especialista em Gestão Empresarial e em Processo Civil, ambos pela Fundação Álvares Penteado de Direito Empresarial, pelo COC, GV, e em recuperação judicial por algumas instituições. Não é isso? É isso mesmo? Bom dia, meu caro amigo doutor Gilberto. Satisfação em revê-lo. Fico muito contente de saber que você está por aí disseminando conhecimento, principalmente no norte de Minas. Você sabe que eu sou mineiro ali do Triângulo Mineiro na cidade de Araxá, e a gente, como mineiro, a gente é bairrista. Então, fico mais feliz ainda de você disseminar seu conhecimento na nossa terrinha. É um prazer estar com vocês aí na Faculdade de Santo Agostinho. O que eu posso ser útil, meu amigo Gilberto? É o seguinte, a gente conversou, vou só apresentar o nosso percurso, né? Então, a ideia é explorar a sua experiência, que é vasta, né? A gente, durante o tempo aqui, vocês vão perceber. E depois de você falar um pouco sobre a prática mesmo, da questão da falência e recuperação judicial, pontuar essas possibilidades de alteração que você mesmo havia encaminhado para mim, e ao final apresentar um panorama, né? Como que você olhando para frente, como que você vê a questão da recuperação judicial e falência em relação às empresas nesse contexto pandêmico, beleza? Então esse será o nosso roteiro. Então, começando aí, conte-nos um pouco sobre a sua experiência prática e sem roteiro, vamos conversando e você vai apresentando aí. Como é, Xande? Bem, Gilberto, essa área, eu falo que o direito empresarial é a ápice do direito, tá? É um direito muito bacana, porque você acaba passando e conhecendo várias modalidades, ele é multidisciplinar. Então, você passa pelo direito comercial, você passa pelo direito empresarial, você vai no direito civil, você vai no direito processual civil, você vai no direito trabalhista. Então, assim, é uma área, sem contar as questões financeiras e de RH também, contábil, que faz parte do processo de recuperação judicial. Então, é uma área muito interessante e que dá para você sair um pouquinho da casinha no sentido da advocacia. Você sai um pouquinho só daquela militância nossa de biblioteca, de sentar e artigos e jurisprudência, e começa a trabalhar um pouquinho também na questão das exatas, né? A questão de cálculo, matemática, a questão de algumas partes de TI, utilização de Excel. É uma área bem interessante, Beto. Vamos pensar e vamos tentar desenhar um pouquinho como é que funciona a recuperação judicial com nossos amigos aí, tá? A lei é de 2005, tá? 11.101 de 2005. O que eu queria passar para eles? Porque, assim, a regra é aquele, você pegar o livro e dar aquela lida e ver os artigos da lei e achar que por aquilo ali você sabe como funciona o processo de recuperação judicial. Na verdade, Gilberto, o processo de recuperação judicial é um pouquinho atípico, ele não é muito parecido com as demais legislações que a gente está acostumado aí. A gente aproxima-se muito próximo da common law, que é a legislação, o formato do direito americano, a Constituição, né? Que é aquele direito de precedentes. E aqui também, a recuperação judicial nossa, ela tem se seguido por precedentes. Tudo o que acontece e se consolida na recuperação judicial vem de decisões reiteradas dos nossos tribunais e depois consolidada pelo STJ. Então, quem lê a própria Lei 11.101 pode achar estranho, mas tem disposição na lei expressa que a jurisprudência já afastou. Exemplo disso é o próprio stay. Eu vou explicar o que é o stay, que é o período que os processos de execução individuais ficam suspensos para viabilizar um ambiente negocial entre credor e devedor. A lei é expressa falar que esse prazo de 180 dias é improrrogável. Mas, ao contrário, a jurisprudência já admite, já está consolidada que esse prazo é prorrogável. Então,
Outro detalhe que você pode explicar é a própria certidão negativa de débito fiscal. Outra coisa que a lei exige para a concessão da recuperação judicial é a apresentação dessa certidão. Como a gente sabe que o primeiro crédito que fica para trás quando as empresas entram em dificuldade é o fiscal, por óbvio que a jurisprudência teve que se amoldar à realidade brasileira e efetivamente afastar essa determinação legal e entender que pode sim ser concedido independente da apresentação do CND. Então você vê que o processo ele é dinâmico como o direito empresarial, ele vai se amoldando. Os procedimentos empresariais, Gilberto, ele se modifica muito rapidamente. Então, a nossa lei, por mais que ela seja uma lei normatizada, a gente está acostumado, a nossa forma positivada de trabalhar, né? Mas a nossa lei de recuperação judicial, ela vai se amoldando à jurisprudência. Eu tenho mania de dizer que é o seguinte, quando a lei é ruim, a jurisprudência vem e conserta. Quando a jurisprudência vem consertando e fica ruim, é promulgada a nova lei consertando a jurisprudência. Então, assim, é esse bate-bola que a gente tem muito no direito empresarial. Mas nosso tema aqui, o que você me pediu para poder bater um papo com o nosso amigo aqui, é o pedido de recuperação judicial, né? Como funciona? Primeira coisa que a gente tem que se ater é que o pedido de recuperação judicial, Gilberto, é para empresas viáveis, tá? Então tem até o timing do pedido. Não adianta a gente pegar aquele cliente nosso que já está vou usar até uma expressão nossa, uma pindaíba danada, uma quebradeira danada, e tentar remediar ele com a recuperação judicial. Para cada doença tem seu remédio específico. Para o caso dessa empresa que já está sucateada, já é irrecuperável, o remédio dela é a falência. Não adianta você dar um remédio, uma recuperação judicial para uma empresa em falência, que lá na frente você não vai conseguir curar ela, tá? Então, assim, a petição é simples. Simples, assim, ela segue alguns requisitos, óbvio, como toda a normativa legal que a gente tem no Brasil, mas a petição é simples. Você tem que preencher alguns requisitos do artigo 48 e 51 da própria lei e juntar alguns documentos contábeis, fazer o histórico dos motivos da crise e alguns documentos que são necessários, que tem um rol lá. Não vou ficar repetindo o rol de documento, e rol de documento a gente vai na lei e analisa e cumpre, né? O que é importante, nós como advogados e seus alunos aí, que futuros advogados e etc., promotores, juízes, etc. e tal, o que é importante na recuperação judicial? A gente, para entrar com pedido de recuperação judicial, além de conhecer financeiramente os problemas da empresa e efetivamente a parte contábil dela, que tem que estar redonda, a gente tem que também entender o quadro de credores dela. Eu vou explicar mais na frente, mas assim, não adianta a gente entrar com uma recuperação judicial e ficar depois refém de uma classe de credores onde você vai ter dificuldade de aprovar seu plano. Porque o benefício da recuperação judicial é muito bom. É uma forma de você prestigiar o princípio da preservação da empresa, que está no artigo 47, tá? Esse princípio aí, Gilberto, ele sai do próprio artigo 37 da Constituição Federal, que fala do princípio da função social. Então, quando você fala do princípio da função social, se você for repartindo ele, você vai ver a importância de uma empresa. E aí, na função social da empresa, que é gerar tributo, empregar, distribuir renda, circular bens e serviços, você acaba vendo por que foi criado ou foi esmiuçado esse princípio da função social aí, para a gente chegar no princípio da preservação da empresa. Então, o que é importante você ver? Não adianta você entrar com uma recuperação judicial e lá na frente ficar refém de algum credor que tem um crédito alto, que efetivamente você sabe que não tem disponibilidade de negociação, e lá na frente cair por um caminho pior. E a recuperação judicial, ao mesmo tempo que ela vai poder te conceder uma moratória, deságios, carências, nova pactuação de encargos, etc. e tal, nos contratos, ela pode te levar, no caso de não aprovação do plano, a uma falência. Uma das causas de falência é a não aprovação do plano de recuperação judicial. Então, tudo isso você tem que ter uma cautela, tá? Tá claro, tá fácil, assim, a didática tá tranquilo? Perfeito. O que acho que é legal para o pessoal saber? Você entra com a petição inicial, a competência é o lugar onde a empresa tem a maior atividade econômica, né? Onde ela tem a maior expressão. Tá? Tem muitos autores, isso não está consolidado, ainda tem algumas discussões, mas muitos autores falam que é onde tem mais trabalhadores, onde tem a força motriz, que são uma classe alimentar mais sensível, então onde efetivamente se justifica. Mas fato é que os nossos tribunais têm entendido que é onde ela tem a dinâmica do negócio, onde tem o maior potencial econômico, onde as
as decisões são emanadas, tá? Você entrando com esse pedido de recuperação judicial, provavelmente, e isso vai ser positivado agora, provavelmente deve ser positivado com a mudança que a gente está para ter para a lei aí, nós temos um PL substitutivo, o 6.229 de 2005, que está para ser votado em qualquer momento, que ele está para modificar a lei 11.101 de 2005, e dentre as mudanças, ele regra, efetivamente, a constatação prévia. O que é essa constatação prévia, Gilberto? Quando uma empresa entra em recuperação judicial, uma das primeiras medidas que o juiz faz é nomear um administrador judicial. Eu trabalho como administrador judicial já tem um tempo, tá? O que é o administrador judicial? Nada mais é que humanos longos do juiz, que é aquela pessoa que auxilia o juiz. Vocês vão de concordar comigo que o juiz não tem condição de sair do gabinete dele e ir lá olhar como é que está o funcionamento da empresa, se a empresa está pagando os impostos, se os salários estão em dias, se essa empresa está praticando atividade certinha, se não está tendo nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de negociação ilícita, nenhum tipo de acordo fora dos parâmetros legais. Então, o papel do administrador judicial é fiscalizar paralelamente essa empresa. A empresa, quando entra em recuperação judicial, os acionistas continuam no comando da empresa, eles não saem. O administrador judicial não toma conta da empresa, não administra a empresa. Isso acontece no caso de falência. Tá? Quando a gente fala em recuperação judicial, os acionistas continuam lá, comandando a empresa. E o administrador judicial faz aquele papel importante de fazer um relatório mensal das atividades, e acompanhar todo o desenvolvimento das atividades daquela empresa que se pretende soerguer, né? Então, assim, feito o pedido, provavelmente o juiz já nomeia o administrador judicial, e grande parte das vezes é determinada essa constatação prévia. O que é essa constatação prévia? Deixa eu só entrar num detalhe. O administrador judicial não cabe a ele ver se a empresa é viável ou não. Essa decisão de viabilidade são dos credores, são os principais interessados. Por isso que vai ter uma Assembleia Geral de Credores lá na frente. O administrador judicial está ali nesse momento da constatação prévia, tão somente para fazer o checklist. O juiz não tem conhecimento contábil, o juiz não tem conhecimento de muita matéria que não é do dia a dia dele. Então, ele pega um profissional capacitado, multidisciplinar, que tem uma equipe toda preparada, para poder fazer a análise dessa documentação, ver se ele preencheu os requisitos do artigo 51, ver se ele está apto a prosseguir. A primeira decisão que tem no processo de recuperação judicial é a decisão de prosseguimento da recuperação judicial. É o deferimento do processamento. São duas decisões muito diferentes, viu, Gilberto? Lá na frente vai ter a decisão de concessão da recuperação judicial ou não. Essa decisão agora, a primeira, que é a concessão, é o deferimento do processamento, ela tem um efeito muito, vamos dizer assim, amplo, porque é dela que se extrai o stay period, né? Que é o período de suspensão das execuções individuais. Esse período é um período que a lei mesmo, artigo, se não me engano, não estou com a legislação aqui, mas se não me engano, é parágrafo 4º, artigo 6º, então, algo assim, próximo assim. Então, ele estabelece 180 dias de suspensão, de acordo com a lei, improrrogável, de acordo com a jurisprudência, prorrogável. Tá? Esse período, Gilberto, ele foi criado, a nossa lei é inspirada no direito americano, tá? E esse período, ele é necessário para que a gente possa criar um ambiente favorável de negociação entre credor e devedor. A concordata antiga do decreto, que foi substituída pela lei 11.101, ela não permitia o credor sentar com o devedor. Quando o credor sentava com o devedor para negociar, isso era fraude, inclusive podendo até responder por ilícito. Hoje não. A gente vê que a dinâmica do negócio, quem que são os interessados no processo de recuperação judicial? Não é credor e devedor? Então, nada mais óbvio que botar eles para sentar e chegar no denominador comum. O que é o denominador comum? É o plano de recuperação judicial. Trocando em miúdo, o plano de recuperação judicial nada mais é que um contratão, um novo contrato que abrange todos aqueles credores daquela empresa e que onde estão sendo feita aquela inovação, fala inovação sui generis. Por que uma inovação sui generis? Porque a lei fala que uma vez depois de aprovado o plano de recuperação judicial, a empresa fica em vigilância do Poder Judiciário durante 2 anos. Se ela cumprir esse prazo de 2 anos, cumprindo regularmente as obrigações novadas no plano de recuperação judicial, essa inovação ela se consolida e a partir de então aqueles valores não se modificam mais. Então, eventual descumprimento depois desses 2 anos, o credor executa individualmente aquele crédito novado. Nesse período de 2 anos,
Se a empresa descumpre as obrigações do plano de recuperação judicial, é convolada a recuperação judicial em falência e as obrigações voltam para o status quo. Ou seja, aquele deságio, exemplo, de 50%, ele cai por terra e o credor volta a ter seu crédito na integralidade desde o pedido lá. Então, o que é importante a gente falar? Deferiu-se o processamento da recuperação judicial. Imagina se o administrador judicial foi lá, fez a diligência dele, constatou que a empresa está funcionando, que a documentação ela atende os requisitos normativos do artigo 51, que a empresa está devidamente inscrita na junta comercial, que ela está em atividade há mais de 2 anos, que são requisitos também objetivos, tá? E aí defere-se o processamento da recuperação judicial. Deferindo-se o processamento da recuperação judicial, o que acontece? É expedido um edital da própria recuperanda, da própria devedora. São aqueles credores que a própria devedora informa, são meus credores, o Gilberto, o aluno A, o aluno B, o aluno C, o Gilberto como credor trabalhista, o aluno B como credor quirografário, o banco X como garantia real, tá? E aí são listados aqueles créditos para poder publicar. Esse edital é publicado. Uma vez publicado esse edital, os credores terão 15 dias, né? 15 dias, tá? Para apresentar, aí é um grande erro que acontece, e é muito comum acontecer, apresentar uma habilitação ou divergência em relação aos valores diretamente para o administrador judicial, e não em juízo. Muitas das vezes o que acontece, o advogado não está acostumado a militar nessa área, ele vai lá e protocola esse pedido em juízo. A maioria das vezes o juiz, por entender que o advogado não tem conhecimento, ele acaba desentranhando aquilo ali e entregando para o administrador judicial. Mas isso não é bom para o processo, isso tumultua o processo. Já começa o processo com muito mais manifestações de documento que necessário. Tá? E aí vamos seguindo, apresentada essa habilitação administrativa, e o administrador judicial tem 45 dias para analisar essa documentação. Ele analisando essa documentação, ele apresenta a lista dele, que é a segunda lista, que é aquela que a gente chama do parágrafo 2º do artigo 7º, tá? E essa lista é publicada também, esse edital. Esse edital é publicado, e nesse ínterim, os credores terão mais 10 dias para apresentar, aí sim, a impugnação judicial. Aí sim, em forma de incidente, o questionamento vai ser judicializado. Até então, tudo feito de forma administrativa, para poder não chegar nessa via judicial. Aí você já vê no início uma importância do administrador judicial. Além de fiscalizar as atividades da recuperanda, se ele fizer um trabalho bem feito, ou seja, se ele for efetivamente na contabilidade da empresa, no livro razão, e analisar toda a documentação da empresa, ele consegue evitar inúmeras judicializações de impugnações, entendeu? Ele desonera, vamos chamar assim, o Poder Judiciário. Já que nós estamos na época da Covid, dessa famosa Covid, né, ele não deixa subir a curva, não deixa com o que se menciona hoje, os hospitais eles ficarem de forma lotados, e a palavra que eles usam, qual que é a palavra mesmo que está usando no noticiário hoje? Achatar a curva. Achatar a curva, é isso aí, para achatar a curva. Então, se o administrador judicial fizer um belo trabalho nessa parte administrativa, ele achata a curva e evita que o poder judiciário seja assoberbado. Passando para essa fase da impugnação judicial, aí uma prova, vai fazer uma produção de prova. Essa impugnação judicial, ela pode virar um processo de conhecimento, tá? Não tem regra muito simples ou menos simples, não. Qual que é a importância dessa lista de credores apresentada pelo administrador judicial? É essa lista, Gilberto, que vai fazer o quórum, que vai formar o quórum para a Assembleia Geral de Credores. Em regra, essa Assembleia Geral de Credores ela tem que ser marcada 120 dias após o pedido de recuperação judicial. E mais, o devedor também, ele é obrigado, que é uma das causas de convolução e falência, a apresentar o seu plano de recuperação judicial em 60 dias após o deferimento do processamento. Então, enquanto está correndo toda essa questão de discussão de crédito, valor, se é devido, se não é, se é incluído ou não, na outra ponta o devedor está apresentando o seu plano de recuperação judicial e já está começando a fazer a negociação com seus credores. Lembrando que os processos, as execuções individuais estão todas suspensas. É óbvio que nem todos os créditos são sujeitos aos efeitos da Lei 11.101 de 2005. Exemplo de não sujeição é o próprio crédito fiscal, tá? O
o crédito fiscal, a alienação fiduciária, né? O ACC, o adiantamento do contrato de câmbio. Então, são créditos que efetivamente não se submetem aos efeitos. Se alguém quiser dar uma olhadinha mais a fundo nos créditos, vai lá no artigo 49, parágrafos 3º e 5º, e dá uma geral ali, que vocês vão ver quais são os créditos que não se submetem aos efeitos da lei. Esses créditos continuam com as suas execuções normais, tá? Eles não são suspensos. Aliás, são suspensos a retirada de bem essencial da recuperanda durante esse período. Mas as execuções continuam, por óbvio que eventual constrição sobre bens da recuperanda já é entendimento pacífico dos nossos tribunais, inclusive da STJ, que o competente para deliberar a respeito dessa execução aí, dessa constrição, é o juízo da recuperação judicial, aquele que está mais próximo da empresa e que efetivamente conhece todo o processamento daquele procedimento coletivo que busca o surgimento da recuperação daquela empresa, né? Como eu disse antes, Gilberto, tudo envolve o princípio da preservação da empresa. O que o Estado quis com esse princípio, com essa legislação? Ele quis permanecer, ele manter os trabalhos, pós-trabalho, a geração de riqueza, a manutenção de recolhimento de tributos, tá? A circulação de bens e a importância. Você pega os Montes Claros, aí eu não conheço muito bem a cidade, eu sei que a cidade é grande, e eu tenho uma amiga que estudou comigo aqui, que é daí, que o pai dela tem uma aviação aí, né? A Sara. E eu sei que a empresa dela é grande e bem respeitada. Você imagina uma empresa de aviação como a dela, numa pandemia dessa aqui agora, numa crise dessa, onde ninguém está viajando para lado nenhum, entrar em crise e efetivamente não tiver um auxílio normativo, né? A empresa quebra, são inúmeras pessoas que são desempregadas, o rombo que vai ter na região é muito grande. Por quê? Porque é um efeito cascata. E estou para te falar que isso aumenta não só na área civil, aumenta também na área criminal. E vou te dar um exemplo. O marido chega em casa, perdeu o emprego, aonde que ele vai? Ele vai para o boteco. Ele vai para o boteco, ele vai beber. O que ele vai fazer? Chegar em casa e vai discutir com a esposa dele, porque não tem dinheiro. O que ele vai fazer? Bater na mulher dele. Bater na mulher dele, Maria da Penha. Então, assim, estou brincando com vocês, mas, assim, você vê que a reação é em cadeia. Então, essa é a importância da nossa Lei 11.101. É preservar as empresas que estão passando por um momento momentâneo, de dificuldade. Não aquelas empresas que efetivamente já estão na antessala da falência, ou seja, que não tem mais solução. Apresentada essa lista aí que eu falei do administrador judicial, que é a lista publicada, apresentada as impugnações judiciais, essas impugnações continuam a correr. Tá? Isso não impede a designação da Assembleia Geral de Credores. É raro alguém conseguir uma liminar, tendo a sua habilitação subjúdice, para votar na Assembleia Geral de Credores. E não vai votar, provavelmente não vai votar. Então, ela é composta pela lista do administrador judicial. O que é importante a turma aí saber? Na recuperação judicial, existem 4 classes de credores. Tá? A classe 1 são os credores trabalhistas. A classe 2, que são credores de garantia real. A classe 3, que são os credores criográficos. E a classe 4, que entrou por lei complementar de 2014, que é composta pela microempresa e a empresa de pequeno porte. Essa classe 4 foi criada, e ainda tem uma dicotomia aí, umas coisas que a lei não foi consertada, eu vou dar um exemplo mais para frente, mas foi justamente por causa da sensibilidade também em relação a essas microempresas, sabe? Ela muito se parece com o próprio crédito trabalhista, aquela natureza alimentar, aquele crédito mais sensível. Então, por isso, foi criada e foi trazida para a recuperação judicial essa nova classe desde 2014. O que eu quis falar dessas duas classes, a classe 1 e a classe 4? Porque a forma de apuração do quórum da votação dessas duas classes na Assembleia Geral dos Credores é idêntica. Como é que se aprova a Assembleia Geral dos Credores? Vamos voltar lá. Os credores vêm a convocação, o credor apresentou, o administrador judicial apresentou aquela lista lá, a lista dele e tal. A partir daí, o credor vai ter um prazo de 30 dias para apresentar um recurso chamado, uma medida judicial chamada objeção. Tá? E isso também é uma coisa que os advogados erram muito. E essa objeção se apresenta nos autos. Tá? Mas vamos lá. Essa objeção, ela não é julgada pelo juiz. Essa objeção, ela serve para quê? Efetivamente, essa objeção serve para poder que seja chamada a Assembleia Geral de Credores. Por quê?
Porque se a empresa apresentar o plano de recuperação judicial e nenhum credor impugnar, o juiz pode automaticamente homologar esse plano, porque ninguém se insurgiu. Então, por que a objeção? A objeção serve para que convoque-se a Assembleia Geral de Credores. Essas matérias da objeção não são analisadas pelo juiz. Onde que elas são analisadas? Lá na Assembleia, onde é o momento onde credor e devedor vão tratar dos pontos, aparar essas e chegar no denominador comum. Tá? Então, essa objeção nada mais serve para provocar o juízo ou o administrador judicial para chamar a Assembleia Geral de Credores. Mas muito cuidado, pessoal, porque o brasileiro, ele é mestre em fazer em jabuticaba, né? Então, ele inventa. Então, assim, quando vocês se depararem com uma objeção só nos autos e vocês quiserem objetar o plano, apresenta de vocês também, tá? Já teve caso que a gente acompanhou aí, que em cima da hora, a devedora foi lá e fez acordo com aquele credor tirou a objeção dele e o plano foi homologado e todo mundo teve que aceitar aquelas condições e efetivamente ter uma Assembleia Geral de Credores. Então, assim, é aquele jeitinho brasileiro que a gente não gosta, a gente sabe que isso prejudica toda a nossa área, nosso país, mas efetivamente acontece, tá? O sistema de insolvência, que é a recuperação judicial, a falência, ele é muito importante, tá? Tem um estudo do Doing Business, do Banco Mundial, que ele lista os países de acordo com a recuperação de créditos em caso de insolvência, ele lista o país no caso de qual a posição do país em facilidade ou dificuldade de montar empresa. Esse é um dado bem legal para vocês pesquisarem na internet. Coloca Doing Business 2019 e faça uma pesquisa. Ele analisa os países do mundo inteiro, em vários segmentos, questão que envolve a macroeconomia e efetivamente os investimentos no país. Você há de convir comigo que um investidor, para pôr o dinheiro no país, ele mensura os riscos. Ele sabe que ele pode tomar vamos chamar aí, um balão. Então, ele mensura. O que é uma das coisas que ele mensura? É a efetividade do próprio processo de insolvência. Porque se ele sabe que num processo de insolvência, tem efetividade, ele fala, ok, eu vou emprestar. Se eu tiver algum problema, em tanto tempo, em tese, eu recupero o meu capital. Para você ter uma ideia, Gilberto, no Brasil, se recupera hoje 14 centavos por dólar investido. Muito ruim a recuperação. Então, assim, já vê que, assim, o que reflete isso? No spread, no custo do dinheiro que vem para nós. Então, você já vê que, assim, mas isso melhorou muito, viu? Quando a gente falava no decreto-lei antigamente, decreto anterior da concordata, preventiva, suspensiva, essa recuperação era zero. Então, isso já melhorou muito. Mas, efetivamente, tem muito a melhorar ainda. Se não me engano, o Brasil hoje é o 67º país no mundo em recuperação, em efetividade de recuperação. Ali é interessante também para vocês analisarem algumas questões do Brasil, a dificuldade de se fechar uma empresa, a dificuldade, a questão do impacto tributário. Então, assim, é um estudo bem legal. Mas vamos voltar para o nosso tema, que eu não fui chamado aqui para falar de investimento e muito menos de reflexo nos valores, né? Mas é isso aí. Nós estamos convocando a Assembleia Geral de Credores. Até aí, tranquilo, Gilberto? Podemos continuar com a nossa Assembleia? Centuário. É isso? Então, vamos lá. A Assembleia é designada, óbvio que tem que se publicar um edital, tá? Um edital com 15 dias de antecedência, e hoje tem uma novidade, porque a lei ela só estabelece a Assembleia presencial, mas devido a esse isolamento aí, as medidas da Organização Mundial de Saúde e efetivamente as medidas que os estados estão tomando aí em relação a essa pandemia, surgiu-se, também por decisão judicial, a possibilidade, e estão ocorrendo, como aconteceu na Odebrecht, a Assembleia Geral de Credores virtual, que é feita... Parece que teve uma pessoa, teve um caboclo que estudou isso aí, não teve? Eu fiz, a minha dissertação de mestrado estava pronta para apresentar e nunca tinha tido uma assembleia virtual. E o que aconteceu? Foi suspensa a minha banca, por causa da Covid, e o que aconteceu nesse meio tempo? Várias assembleias ocorreram. Isso foi bom porque eu tive que voltar reestruturando todo o meu trabalho e colocando os exemplos, mas não mudou, não, acho que deu até valor para o trabalho. Vai enriquecer, lógico. É um trabalho que é novo e precisa. Com isso... não só na recuperação judicial, mas outros setores também vieram regulando essa Assembleia de Credores virtual.
A própria Assembleia de Acionistas, tá? O DREI veio regulando, a CVM já soltou uma instrução normativa também regulamentando o voto em instância. Então, assim, a dificuldade era como montar, como fazer e ter a segurança da participação efetiva. E o futuro é esse, né? Já adiantando o finalzinho da nossa conversa, essa pandemia vai mudar muito nossos costumes. Nós estamos aqui debatendo uma matéria que a gente poderia estar presencial, mas nós estamos falando isso aqui na rede mundial, tá? Então, muitas das vezes, eu acredito que o futuro já não é futuro, é presente. Nós não vamos mais sair dos nossos escritórios para fazer reunião, nós não vamos ter tantos contatos igual a gente tinha. As coisas vão ficar muito mais virtuais. O próprio home office é uma coisa que provou ser muito mais produtivo, principalmente nas grandes cidades, onde os trabalhadores eles têm que enfrentar 1 a 2 horas de trânsito. Então, você vê só o tempo que ele perde no deslocamento, aí o que ele ganha, e ganha de qualidade, está em casa, e etc. e tal, é uma coisa que eu acho que não tem volta mais. Em toda a guerra, os ferimentos nos ensinam, tá? Eu acho que nessa guerra aí nós vamos aprender muito, principalmente a importância da tecnologia, tá? Sem tirar a importância do contato. Nós conversamos antes de gravar esse vídeo, eu estava falando da saudade que eu estou dos meus familiares e você, no mesmo sentido dos seus, que a gente acaba ficando afastado, né? Mas é uma nova realidade, e enquanto esse coronavírus estiver por aí, nós vamos ter que ficar sossegado e utilizar essa nossa tecnologia disponível. Mas vamos lá. A Assembleia de Credores foi instalada, tá? O presidente da Assembleia é o administrador judicial, ele chama um credor para secretariado e começa as exposições. Como é que funciona uma Assembleia Geral de Credores, assim, para vocês entenderem? É aberta a Assembleia pelo administrador judicial, ele lê as regras do edital, ele fala qual é a ordem do dia, o que vai ser deliberado. A recuperanda apresenta o seu plano de recuperação judicial, ou seja, o que ela quer que modifique nos contratos, o que ela precisa de mais deságio, o que ela precisa de carência. Hoje os planos estão muito sofisticados, tá? Não é só isso. Existe hoje cisão, fusão, equity. Então, assim, existe planos e planos. Se você pegar o plano o último aprovado da Odebrecht e da Ativus, que é o abraço deles da Sucrocoleiro, você vai ver que é uma coisa de louco. E, assim, isso engrandece o direito empresarial. Você vai aprendendo coisas que a nossa legislação ela não contempla. São contratos que a nossa legislação não conhece. Mas, efetivamente, que a gente traz das boas práticas da legislação estrangeira e, efetivamente, pratica nessa área nossa. Então, a recuperanda faz a explanação do plano, tá? E aí pode acontecer dos credores quererem mais tempo para analisar o plano, o que é permitido hoje a suspensão dessa Assembleia, tá? Essa Assembleia vai, depois que ela suspende, ela tem uma continuidade no outro dia, mas, assim, o quórum já fechado, tá? Eu não falei para vocês, mas quando se convoca para a Assembleia, convoca-se para 2 datas. A primeira data, ela só se instala com mais da metade dos créditos de cada classe. E a segunda data se instala com qualquer número de credores, tá? Então, uma vez instalada e mesmo que suspensa, ela prossegue em continuidade, o quórum fechado. Ou, se não, vai para a votação do plano de recuperação judicial. Essa votação pode ser feita de diferentes formas, nominal, por exclusão, o que for mais fácil ali na hora, o que for mais prático, tá? Hoje, pela Assembleia Virtual, tem se exigido aí que o credor ele se manifeste no aplicativo que está sendo usado, tá? A Assembleia Virtual, só para vocês entenderem um pouquinho, como é que é feita? O credor manda a documentação, até para a Assembleia ele é obrigado a mandar a documentação 24 horas antes para o administrador judicial, tá? Mas na digital ele também manda a documentação, inclusive com foto, com tudo. Por quê? Para que o administrador judicial possa identificá-lo no vídeo para ver se é aquela pessoa que está habilitada. O administrador judicial manda um link para ele, e nesse link ele tem um acesso à sala onde vai ser a recuperação judicial, vai ser a Assembleia, né? Feita a Assembleia, é um detalhe importante que eles estão tentando mudar com esse PL que eu falei. Hoje, em vigor, somente a recuperanda pode mudar o plano de recuperação judicial. Significa o quê? Você, Gilberto, meu credor, falou o seguinte: Alexandre, você é meu devedor, você pediu 30% de deságio, mas eu não posso te dar 30% de deságio, eu proponho 25% de deságio. A sua proposta, ela só vai para o plano se eu, devedor, aceitar e modificar, tá?
A votação é sua, mas o plano que vai ser apresentado, as modificações, é minha, devedor. Tá? Isso é uma forma de ter peso, balanço entre credor e devedor. Mas está sendo um pouco questionado, tanto que a lei agora permite que os credores, perdão, o PL que está para ser votado aí, que é a alteração, vai permitir que os próprios credores apresentem um plano de recuperação judicial. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o devedor tem um prazo para apresentar o plano. Ela não apresentou, os credores vão falar, a gente soluciona assim, 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 ele toma conta disso, eu faço isso, você faz isso, e as coisas funcionam. Óbvio que a gente não pode comparar o mercado americano, que é um mercado muito mais maduro do que o nosso, mas algumas boas práticas lá, como eu disse, eu já fiz vários cursos fora, eu diria, e assim, é bem legal o curso que a gente faz fora, porque assim, a gente vê como é diferente, como são diferentes as economias, mas como no fundo, o que a gente precisa é a mesma coisa. Então, como que a gente pode pegar aquilo que eles fazem e traduzir para o nosso direito? Como que a gente pode aplicar aquilo ali de forma a não sair da nossa legalidade, mas trazendo uma coisa inovadora, uma coisa que dá mais eficácia, né? Uma coisa que dá muito mais razoabilidade para o processo seja mais dinâmico, que as consequências sejam menores, os problemas sejam menores para os credores, tá? E as coisas efetivamente sejam mais tranquilas no caminhar da recuperação judicial. Como é que funciona? Teve a votação do plano de recuperação judicial. Como é que funciona? Lembra que eu te falei que a lei estabelece 3 classes de credores, mas por lei de legislação complementar, inseriu-se a 4ª, que é a microempresa e empresa de pequeno porte. As 4 classes votam. A classe 1, trabalhista, a classe 4, microempresa e empresa de pequeno porte, a aprovação se dá pelo número de credores. Tá? Então, se eu tiver 50 credores na classe 1, se eu tiver 26 credores aprovando, eu tenho aprovado naquela classe. Tá? Maioria simples. Assim como maioria simples, assim como acontece na MEPP. Por que foi feito esse tipo de contagem nessa classe? Justamente para evitar qualquer tipo de manobra ou fraude, para poder equiparar os créditos trabalhistas tudo no mesmo degrau. Você imagina que hoje na Justiça do Trabalho, a gente sabe, essas empresas de má-fé fazem várias, eles denominam de casadinha, e podem inflar um crédito. Então, não inflar um crédito no trabalhista aqui não tem muita razão, porque efetivamente ela vai ter o mesmo poder, de voto que aquele credor que tem R$20. Isso. Já na classe 2, na classe 3, a contabilização dos votos é diferente. Ali tem que ter uma somatória. Tanto o voto por cabeça, como também o voto por crédito. Então, você tem que ter uma aprovação cumulativa. O número de cabeças, 50% mais 1, e crédito, 50% do crédito mais 1, ou 0,1. Então, é uma forma de ter uma distinção ali. Por quê? Porque na classe 2, garantia real, há de se convir que, geralmente, quem está nessa classe são os bancos, que têm aquelas garantias pré-constituídas, e efetivamente algum fundo, algum agente econômico de potência muito alta. E no criografário, que é uma classe onde não tem garantias, é uma classe que ela teria que ser homogênea, mas ela não é homogênea. Porque nessa mesma classe tem pequenos fornecedores, grandes bancos, entendeu? Então, assim, são interesses diferentes e divergentes. Por isso, essa forma de contabilização diferente nessa classe. Considera-se aprovado o plano, caso tem aprovação das 3 classes. Isso na lei. Só que hoje não, porque são 4 classes. Então, considera-se aprovado quando está aprovado nas 4 classes. Existe uma forma de aprovação atípica, onde o juiz chama Crandall, e a tradução é goela abaixo. Nada mais é quando o juiz, ele vendo que não aprovou em todas as classes, e tendo alguns requisitos mínimos, ele pode canetar e deferir conceder a recuperação judicial para aquela empresa, tá? O STJ já manifestou, por isso que eu falei que é importante a jurisprudência nessa área nossa. A lei fala que ela tem uns requisitos, acho que se não me engano, no artigo 58, acho que é 1/3 daquela classe que não aprovou tem que ser aprovada, tal, dos valores, 1/3 dos credores e X% dos valores, não vou entrar em detalhe, mas é só olhar. Mas o STJ já entendeu que o juiz pode conceder independente daquela exigência legal, ou seja, é mais uma vez a jurisprudência vindo e consertando um caminho que, de repente, a lei não foi muito feliz. Às vezes não esperava. É o que se fala hoje da própria Assembleia Virtual. A lei não dispôs sobre a Assembleia Virtual, simplesmente presencial. Mas nós não podemos ficar refém da lei em virtude dos acontecimentos. Então, o fato é que a jurisprudência vem corrigindo o que a lei não pode e não previu, vamos dizer assim. Aprovado a Assembleia, o plano,
o juiz pode ou não homologar essa decisão assembleária. O que é importante falar aqui? Não aprovado o plano, não existe a hipótese de desistência da recuperação judicial. Não aprovado o plano, a consequência é a convolução e falência. Por isso que eu falei para vocês, nossos amigos e os alunos, para tomar muito cuidado com o pedido de recuperação judicial, que pode ser um caminho sem volta. Você entra com a recuperação judicial achando que você vai proteger seu cliente, que vai ficar suspensa as execuções, que naquilo vai ter um tempo modificado, votar, que não vai ter nada penhorado, que não vai ter nada leiloado, e chega lá na frente, ele não aprova um plano e efetivamente vai para a falência, que é nada mais do que a liquidação dos seus ativos, e a liquidação para pagar as dívidas existentes. Então, assim, isso é muito perigoso e tem que ser muito analisado com cautela, porque o advogado é o primeiro juiz da causa, né, Giba? A gente já sempre falou isso desde que a gente começou na advocacia. O processo vai bem quando o advogado saneia primeiro. Fica fácil para o magistrado e o promotor tocar junto. Quando o advogado é ruim, o processo já começa complicado. Então, por isso que eu falo, e aliás, eu vou até repetir para vocês aí, uma coisa que o Gilberto me falou antes da gente começar. Ele falou assim: Xande, meu amigo, eu tenho cada aluno bom aqui que você não imagina. Tem tanto nego bom aqui, estudioso, e que você não acredita o potencial desse pessoal aqui. Então, já que ele não fala direto para vocês, eu vou falar para vocês, viu? Vocês têm um professor que acredita muito no potencial de vocês e não deixa isso ser desperdiçado, não. Tá? Oportunidade na vida da gente, que negócio de falar que a oportunidade é única, isso é mentira, mas são poucas. Tá? Então, garra e vê e aproveita a expertise do Gilberto aí, aproveita a oportunidade que vocês estão tendo para estudar e garra firme aí que o mercado tem espaço. Para quem é bom, o mercado tem espaço. O mercado não aceita quem é ruim de serviço, quem está aí para tumultuar. Não é isso que o mercado quer e é isso que a gente tem que tirar. Igual as empresas que estão insolventes. A gente tem que tirar, porque no lugar dela vem outra, assume aquela condição ali e volta a utilizar e dar a função social para os ativos daquela empresa. Mas vamos lá. Aprovada o plano de recuperação judicial, vai para homologação. Tá? Hoje está pacífico que cabe ao juiz tão somente analisar o controle de legalidade, Gilberto. O juiz não pode entrar na questão, não pode se imiscuir nas questões econômicas. Por quê? Porque isso é dos credores. Se eles já deliberaram lá, prevalece a soberania da Assembleia. O que o juiz pode entrar é só na questão da legalidade, ou seja, são ofensas a normas cogentes, são cláusulas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas é um exemplo. Eu não posso prever num plano de recuperação judicial que se o devedor não me pagar em 6 meses, eu vou lá e vou cortar a mão dele. Entendeu? Então, assim, são cláusulas. Outro exemplo. Exemplo do mercador de Veneza, né? Isso, E isso era comum antigamente, né? Uma forma de cobrar dívida é isso. Você pagava com parte do seu corpo, se você não adquirisse. Então, uma forma disso aqui, um exemplo que eu falei para vocês antes, que uma vez aprovado o plano de recuperação judicial, para poder a inovação se consolidar, ela fica naquele período de vigilância de 2 anos. Esse período de vigilância de 2 anos é uma norma cogente. Então, muitos dos planos já vem estipulando o seguinte: uma vez aprovado o plano de recuperação judicial, encerra-se automaticamente a recuperação judicial. Então, o juiz pode, no controle de legalidade, afastar uma cláusula dessa. Tá? Cláusula, por exemplo, que o juiz pode afastar. O artigo 50 e 49, só deixa eu parar primeiro, o caput, ele fala que a recuperação judicial é para as empresas, e não para os avalistas e co-obrigados. Então, aquela suspensão, os efeitos do plano, efetivamente são para a empresa, e não para os co-obrigados. Então, tem muita plano que estabelece que aqueles efeitos eles vão se estender para os co-obrigados. Óbvio que isso tem efeito para quem concorda, porque o direito é disponível. Mas, para quem não concorda, a gente tem que ver que essa limitação não pode ser obrigatória, porque ele tem a faculdade ou não de querer que esteja para os avalistas co-obrigados. Então, são exemplos de poder, do poder judiciário, do poder legal, do controle de legalidade. Aí, uma vez que o juiz conceder a recuperação judicial, ou seja, homologar a Assembleia, a decisão da Assembleia, a empresa ela está em recuperação judicial. Isso significa o quê? Que todos aqueles créditos, contratos anteriores são novados, tá? E que nenhum credor pode mais cobrar daquela forma antiga, e só da forma como foi aprovado. É como se fosse, como eu falei anterior, um novo contrato. É sui generis porque depende desse prazo de 2 anos para se performar, mas é um novo contrato.
a empresa continua em recuperação judicial e o administrador judicial fiscaliza a empresa normalmente, principalmente o cumprimento do plano. Em suma, essa é a atração de um processo de recuperação judicial. Óbvio que tem mais detalhes, tem mais coisa, e tem a parte da falência também, que a gente pode comentar, mas, em suma, é isso. É um processo extremamente dinâmico, é um processo extremamente interessante, porque você vai se deparar com um dia com a empresa pedindo uma liminar para não cortar a luz dela, porque a empresa fornecedora de energia entende que aqueles débitos passados que estão... Porque é o seguinte, eu não falei, mas estão submetidos à recuperação judicial todos os créditos existentes até a data do pedido, ainda que não vencidos. Desde que o fato gerador seja antes do pedido da recuperação judicial, esse crédito é submetido. Então, as concessionárias, às vezes, pegam aquelas 3, 4 faturas lá atrás, que não estão pagas, e tenta desligar a energia, o que efetivamente atrapalha o segmento da empresa, que ela precisa de energia. E aí, os juízes geralmente dão a liminar para não poder desligar, desde que também a empresa continue pagando as vincendas, né? Porque também aí é um papai, né? Falar, beleza, não paga outra e não vai pagar essas aqui. Então, assim, tem muito pedido, muita coisa diferente que você acaba trabalhando. Então, assim, a Justiça do Trabalho continua sendo um problema para nós, administradores judiciais. Por quê? Porque, por ser uma justiça especializada, muitas das vezes a suspensão do artigo 180 que tinha que acontecer lá, eles não consideram e continuam nas execuções ali, o que acaba gerando um conflito de competência com o STJ, porque são duas jurisdições distintas, uma federal e uma estadual, ou seja, competente é o STJ, mas bem pacificado no STJ também, que tem que suspender e que a competência é, sim, do juiz da recuperação judicial. É o juiz universal, né? Eu não diria universal, porque não é uma falência, nem tudo se atrai, mas podemos entender como uma espécie de juiz universal, sim. Não na prática, como você diz até. Na prática, sim. E a própria Justiça do Trabalho, nesse PL aí, tem uma cláusula específica que eles estão querendo mudar um artigo específico para incluir expressamente, tá? A Justiça do Trabalho tem sim que seguir ali, e sob pena até de responsabilização, né, eventual do próprio credor que está insistindo, né? Mas é isso, em suma, é isso. A recuperação judicial deve aumentar o número. Então, exatamente isso. Sobre o nosso percurso, eu vi assim, que ser com extrema propriedade fica fácil ouvir quem sabe, né? Fica muito fácil e prazeroso. Você sempre foi bonzinho, você está cada dia mais bonzinho, Giba. E você já acabou conjugando a apresentação da experiência e abordando algumas questões do PL. Então, já indo para as perspectivas, olhando para frente, como que você vê esse futuro, ou a tendência de aumento da recuperação judicial, aumento de falência, como é que você pondera, assim, com essa bagagem que você tem, o que você vê quando faz um juízo de futuro, de prospecção? Que cenário que você vê? Eu diria assim, é complicado você responder uma pergunta dessa, porque é uma coisa que a gente nunca viveu, né? É uma coisa única, uma pandemia aí horrorosa que, efetivamente, você pega um exemplo de shopping center, os shoppings estão todos fechados, as empresas estão todas fechadas, os contratos estão sendo descumpridos, porque uma empresa que não fatura, ela não tem como pagar o aluguel dela, e efetivamente aquela que não recebe o aluguel também não tem condição de pagar uma obrigação dela. Então, vão surgir várias lacunas aí de descumprimento contratual. E não só isso, tem setores aí extremamente impactados por essa pandemia. Podemos citar o setor aéreo, absurdo. A própria Latam pediu recuperação judicial nos Estados Unidos, pediu lá porque os leasing dela, das aeronaves, são lá, então o grande débito dela é lá, não aqui. O setor sucroalcooleiro, você vê que ninguém está saindo de casa, assim, ninguém, assim, a maioria das pessoas que podem fazer o isolamento, né, porque tem gente que não pode fazer o isolamento, né, Giba? Tem gente que precisa comer um dia atrás do outro aí, então, para a gente, de repente, é até mais fácil a gente fazer um isolamento, mas cobrar isso de quem tem uma família de 20 pessoas em casa, precisando comer todo dia, e o dinheiro de amanhã é o que faz a comida de hoje, e vice-versa, o dia de hoje faz a comida de amanhã, é complicado você cobrar.
Mas é fato que o setor sucroalcooleiro não tem carro circulando, então você vê o tanto de estoque de álcool que tem, você viu o valor do petróleo, por causa daquela. Iniciou-se pela briga da OPEP com a Rússia. Preço negativo, né, cara? Negativo nunca teve nesse valor. Então, assim, o álcool dissolveu o preço do álcool. Então, você vê o setor sucroalcooleiro arrebentou, segurou um pouquinho na questão do açúcar, no mix de açúcar, mas nem toda usina tem esse mix para poder mudar a chavinha e começar a fazer açúcar. E o açúcar também segurou muito para o dólar. O dólar subiu e chegou às alturas. Mas você vê que, assim, é um cenário complicadíssimo e muito difícil de se prever o que vai acontecer, tá? O que a gente pode falar, o que eu acho que dá para a gente entender, assim, que as pessoas vão ter que ser compreensivas, porque ela vai ser credora e devedora ao mesmo tempo. Todo mundo vai ser impactado numa ponta e noutra ponta também ela vai sofrer. Para poder contornar um pouco desses efeitos aí, já foi até aprovado na Câmara, perdão, e está para ser votado no Senado, o PL 1397 de 2020. Esse PL também compensa o pessoal aí, dá uma analisada, dá uma lida. O que é esse PL? Esse PL ele dispõe sobre algumas medidas transitórias, tá? Que vão do dia 20 de março até o final desse ano, ou até onde continuar o período aí de pandemia, aí, de alerta, né? Mas em tese até dia 31. Ele estabelece algumas questões bem importantes nesse sentido, que são a suspensão de algumas ações judiciais, o impedimento de discussão de garantias, o impedimento de decretação de falência, de despejo, da própria resolução de unilateral dos contratos, impede a cobrança de multas, tá? Em resumo, bem resumido assim, porque não é a matéria que a gente está tratando aqui, mas assim, o que esse PL fala? Ele não quer, a palavra que eu queria lembrar lá atrás era colapso, o colapso do Poder Judiciário. Ele pega para o colapso do sistema médico, dos hospitais, que a gente está tentando evitar com o isolamento, e ele traduz isso para o Poder Judiciário para evitar o colapso. O que ele faz? Ele estabelece o tipo de um procedimento extrajudicial de negociação. O credor vai no Poder Judiciário e pede para poder fazer essa negociação extrajudicial. Então, todos os processos dele ficam suspensos, todas as cobranças ficam suspensas durante 60 dias, tá? Em relação a essa medida, não tem nenhuma manifestação, não tem nada. Ele tem que provar alguns requisitos, por exemplo, que ele teve 30% de queda no faturamento comparado com o último trimestre, e libera para vários agentes econômicos e tal. Então, isso faz com que, nesse período de 60 dias, ele pode pedir para nomear um negociador, o próprio juiz, que vai ficar com o custo dele e tal. Nesse período, ele tem um período para negociar com seus credores, tá? Para uma vez negociado com seus credores, ele vai lá, apresenta para o juiz o relatório do que ele negociou e efetivamente, o processo é arquivado. Se nesse período ele não conseguir negociar tudo e pedir uma prorrogação, esse pedido automaticamente ele é convertido em recuperação judicial e descontado esses 60 dias dos 180 dias que eu te falei lá da suspensão. Então, assim, é um projeto bastante interessante, tá? Ele visa... Já tem um estudo feito em 21 países sobre as medidas que foram tomadas nesse sentido, e todos os países estão se movimentando, não só para injetar recursos, mas também para evitar esse tipo de disputa jurídica, de revisão de contrato, de cobrança, de despejo, etc. Então, que pode ser muito, muito ruim para o sistema, tá? Mas, assim, o que pode acontecer, Juliana? Você, como um cara muito mais experiente, eu retorno essa pergunta. O que você acha que vai acontecer também daqui para frente, Diva? Esse tanto de inadimplência de contrato, ninguém recebendo, todas as atividades paradas, escola. Imagina as escolas, Gilberto. As escolas com os cursos dela, os professores, tudo parado. E aí? O que você acha também? Acho que é legal. Minha visão, cara, eu acho que a síntese é o que você disse. O credor está na condição de devedor também, né? Eu acho que é uma situação riquíssima. Nós vamos viver uma situação, do ponto de vista acadêmico, prático, riquíssimo. Até por essa condição sui generis, né? Do cara ser esse misto de credor e devedor ao mesmo tempo. Todos os países, independentemente da capacidade produtiva, da capacidade militar, da área de influência, do credo, do clima, da etnia, quer dizer... Pegou todo mundo. Pegou todo mundo, isso vai acontecer de forma global. O direito comparado,
eu imagino que o direito comparado nesses meses que vão se seguir, né, 2021, 22, e com essa facilidade de comunicação de trânsito que a gente tem experimentado, poxa, você está em Ribeirão Preto, eu estou aqui em Montes Claros, a gente tendo esse papo legal. Eu acho que a gente tende, concordo com você, questão da tecnologia, a gente vai aproveitar muito mais, vai potencializar essa utilização, e eu aposto aí num renascimento, eu imagino, depois de passar dessa fase mais crítica, um renascimento da própria atividade empresarial, em termos, em bases mais sólidas, em bases mais humanas, eu imagino, porque é nas crises que a gente apura esses sentimentos mais nobres, né? As crises deixam as cores mais vivas. Ficou muito Então, feio meu para nós, querido, né? pois Preocupar é, demais com o eu fico, capitalismo e esquecer de uma questão básica, né? O sistema de saúde que não consegue pois é. E assim, enfrentar uma. essa questão de achatar a curva, né? Por enquanto a gente está preocupado em achatar a curva para que o sistema de saúde tenha capacidade de atender as pessoas. Mas essa onda que a crise sanitária do coronavírus gerou, ela vai impactar no judiciário, ela vai impactar numa série de foros e instâncias de forma radical, de forma forte, Né? né? O próprio governo ele tem requisitado UTIs e disponibilização do sistema particular aí para poder fazer pagamento de forma repasse ou alguma outra forma de compensação. Isso vai dar muita discussão também, porque a gente sabe que nem tudo no governo é fácil, tem o princípio da legalidade, então nem tudo que se aprova de forma célere e no momento oportuno. Então você vai ver que isso também vai ter uma dificuldade e lá na frente a gente vai sofrer com isso. Só queria lembrar de dois assuntos que eu esqueci de falar mesmo para o pessoal aí, dos nossos colegas aí, na hora da questão da recuperação judicial. Pessoal, quando vocês forem habilitar algum crédito na recuperação judicial, vocês se atentem principalmente para a data de atualização desse crédito. Vocês só podem atualizar esse crédito até a data da distribuição da ação, tá? Mesmo que vocês tenham um título da Justiça do Trabalho que foi posterior, vocês têm que retroagir esses valores até a data do pedido da distribuição. Está no artigo 9º, inciso 2º da Lei 11.101 de 2005. E outra coisa que eu esqueci de falar que é muito importante, que geralmente nos planos de recuperação judicial são criadas UPIs, que é a Unidade Produtiva Isolada. O que é? É a empresa destacar uma parte do seu patrimônio para vender e efetivamente fazer frente às dívidas, né, para capitalizar a empresa. A vantagem da Lei 11.101 é que, quando se faz a UPI, se vende nos termos da lei, nos termos do 142 da lei, aquele que adquire o bem vai livre de qualquer tipo de ônus, seja tributário ou seja trabalhista. Isso é muito importante, isso está sendo, inclusive, expresso na modificação agora no PL 6.229 de 2005, porque ainda existiam algumas discussões, mas isso agora está expresso no PL, tá? Inclusive dívida tributária e trabalhista, para que pare esses questionamentos. Isso viabiliza mesmo, porque você imagina você comprar um imóvel, uma fazenda de uma empresa que está ferrada de dívida, lotada de penhora fiscal. Então, assim, se aquele investidor não vê que está comprando aquilo ali liberado totalmente livre, ele não vai pôr dinheiro ali, Vai e é se mais interessar. difícil. E outra coisa também que tá para modificar e está para entrar é o Deep Finance, né? É o Debtor in Possession. É aquele financiamento feito durante a recuperação judicial que você pode construir garantias superiores àquele credor, porque ele está efetivamente fomentando aquela fase mais difícil. E em caso de convolução e falência, alguma coisa assim, ele é o primeiro a receber, independente dos outros créditos existentes anteriores. É muito importante fomentar dinheiro. A gente sabe que as instituições financeiras efetivamente não põem dinheiro nessa área de recuperação judicial, não emprestam mais. Eles têm o rating, todo mundo sabe o que é aquela classificação que o Banco Central exige para dar liquidez no sistema bancário, para que as instituições, de acordo com a inadimplência do contrato, elas são obrigadas a fazer aquele depósito compulsório no Bacen para garantir a liquidez da própria instituição federal, da própria instituição financeira. Então, é uma solução. Hoje, os verdades, o que tem fomentado a recuperação são os FDICs, né? São os fundos de investimentos, com taxas não muitas vezes tão palatáveis, porque é um mercado, como é único e tal, as taxas são agressivas e altas, então acaba também não colaborando muito. Apesar de colaborar, porque são os únicos, mas o valor acaba saindo um pouquinho do que temos no mercado aí, tá? Só para terminar, para não esquecer,
a questão da falência transnacional também que está sendo trazida agora pela essa mudança, que é bem importante, porque a gente viu nessa Lava Jato aí a recuperação de recursos desviados para outras economias, outras jurisdições. A gente já tem isso na prática, a gente tem esse trabalho, a minha empresa, inclusive, a gente faz esse trabalho de recuperação de crédito desviado para outros países, a gente tem processos ajuizados em outros países, Estados Unidos, Inglaterra, BVI, Ilhas Virgens Britânicas, né, Bahamas, então a gente já trabalha com isso, mas a gente tem muito que se solidificar e fazer um procedimento muito legal que a jurisprudência nos conforte, porque efetivamente não tem legislação específica que nos dê esse amparo, tá? Então, assim, são alterações que estão sendo propostas que vêm de encontro à necessidade do Instituto mesmo, tá? Para dar mais transparência, credibilidade e efetividade. Uma das coisas que está vindo agora é o tal do denominado fresh start, que é aquela pessoa que mesmo depois da falência, ela tem a condição de recomeçar a vida sem nenhum problema que o trave a empreender novamente. A gente está carente de empreendedores. Exemplo disso é o nosso saudoso Trump, presidente dos Estados Unidos, multimilionário, bilionário, que já faliu por algumas vezes, mas como o sistema americano permite, ele hoje novamente conseguiu reconquistar uma posição de empresário de sucesso. Hoje no Brasil é muito difícil, porque a pena para quem fale 5, não sei, tantos anos aí que não pode empreender, então você acaba tirando a pessoa de uma atividade. Nem sempre uma falência, Gilberto, tem fraude, tá? Muitas vezes o mercado mesmo acaba corroendo aquela empresa. Agora isso é uma situação disso, né? O que a gente está vivendo é a prova disso. E isso acontece muito, e eu vou te dar um exemplo. Você é um cara, não diria velho, mas um cara experiente, e você vai lembrar que na nossa época, não sei se você lembra, quando a gente era mais jovem, a gente a gente tinha os carros assim, ó, e no porta-mala a gente tinha aquela disqueteira da Pai, eu lembro que ocupava quase metade do porta-mala, e fazia um barulhão. E fazia um barulhão para trocar o CD. Então, assim, você vê que uma empresa dessa se pedir recuperação judicial, não é que a empresa ela está em dificuldade momentânea, na verdade é que o mercado não mais adquire os produtos que ela fabrica, então, efetivamente, é caso de falência. O caso da própria Kodak também, você vê, revelação de filme, hoje é muito difícil. Hoje tudo no celular, tudo digital, você imprime, então você não tem muita... lembra da Blockbuster, que era locação de filmes? Hoje tudo você tem aí empresas como Netflix, como a própria Amazon Prime. Então, assim, são empresas que não adianta, o próprio mercado já expulsou, não é que efetivamente. Então, assim, tem que analisar todas essas questões também aí, quando do pedido de recuperação judicial. É isso. Eu acho que... tem uma coisa. Mostra o site lá pra gente. Tá. A gente... Compartilha a tela aí. Vou aceitar a sua sugestão, vai ser bem ilustrativo. Não, tá. Olha o que é legal. Essa mudança também legislativa está exigindo que o administrador judicial tenha todos os dados do processo disponibilizados no seu site, tá? Então, a gente já tem isso, e eu vou apresentar para vocês aqui 2 canais para vocês poderem consultar. Tanto é o site da nossa empresa, lá onde vocês verem como é que funciona o processo, os editais, tudo que tem, e também depois vou mostrar para vocês o nosso canal no LinkedIn, que é onde a gente traz informações atualizadas dos principais processos de falência do Brasil, as principais modificações legislativas que estão ocorrendo, estão tramitando, as prorrogações de prazo, algumas são coisas bem interessantes, tá? Deixa eu compartilhar com você aqui. Só um segundinho aqui que eu vou pegar aqui o site da BL. Esse aqui, deu certo aí? Deu. Esse aqui é o site da nossa empresa, tá? Então, se você ver aqui, vou virar um pouquinho aqui só para eu poder mostrar para vocês. Exemplo, aqui a gente tem jurisprudência, aqui a gente tem os processos que a gente cuida, então se você entrar nos processos aqui, você consegue verificar os processos, como é que estão os trâmites dele. Por exemplo, vou entrar aqui no Leite News, que é uma falência que a gente administra aqui na região de Ribeirão Preto, tá? Então, aqui do lado, você vê que tem um incidente do leilão, os rateios trabalhistas que já foram realizados, os recursos, algumas fotos da unidade, você consegue ver como é que a unidade entendeu? As principais fotos, tá vendo?
como estava conservada, para o próprio investidor também vir aqui e saber o que ele pode, de repente, estar procurando para comprar, e não só achando que... Porque, assim, muitas das pessoas acham que em falência só se compra coisa sucateada, e não, o nosso trabalho é justamente para manter esses ativos bem cuidados e etc. e tal. Aqui a gente consegue também passar para você alguns vídeos institucionais que a gente já colocou aí a respeito dessa própria falência, né? A gente tem um monte de coisa legal para vocês pesquisarem aqui, tá? Própria área do cliente. Essa área do cliente a gente fez para que, nas recuperações judiciais, Gilberto, a pessoa, na hora de habilitar, fazer a habilitação dos seus créditos ou divergência, ele possa fazer aqui, direto pelo nosso site, não precisa mandar por e-mail. Então, aqui mesmo ele faz o upload, aqui mesmo a gente recebe e já dá o recebido para ele. É uma forma, uma tranquilidade. As principais jurisprudências, né? O que tem? CNJ, os atos normativos, os projetos de lei que estão tramitando, que eu falei para vocês aqui agora, alguns acórdãos sobre verbas trabalhistas, bem interessante, tá? E não obstante também entrar em contato com a gente para poder a gente aumentar a nossa gama de parceiros aí, do Norte de Minas, a gente está à disposição aí para atender e trocar ideia com o pessoal, né? E também queria mostrar o LinkedIn da BL, tá? LinkedIn da BL, depois você se inscreva lá para acompanhar o canal. Aqui a gente coloca um monte de informação, aqui tem a liberação do pagamento das verbas trabalhistas, aqui a gente... Deixa eu pegar um assunto legal aqui. Um artigo de magistrados, tá? Eu dou aula na PUC, São Paulo, junto como auxiliar do Dr. Daniel Carne Costa. O Daniel Carne Costa é o juiz titular da primeira vara de falências e reparação judicial do Estado da capital. Ô, Jorge, E ele hoje está no CNJ. É lá que está a falência do Boi Gordo? Boi Gordo tramita na 18ª, porque antes não tinha essa material. Essa especialização. E essa falência do Boi Gordo é bem legal, viu? Porque foi um caso de recuperação transnacional, de recurso desviado. Isso foi na época, né? Ela estava sob a vigência da lei antiga ainda, não era? A Boi Gordo começou, mas muitos dos atos conseguiu trazer para a lei nova aí já. Mas ela começou lá pela... A VASP, a VARI, começou estão na lei antiga, né? Aqui você vê as mudanças que estão na Câmara aí, que está sendo aprovada, as regras de falência, uma análise sobre o crescimento dos pedidos de recuperação judicial, que é o que a gente tem comentado aí com essa crise pandêmica aí. Um instituto que eu sou embaixador, que se chama Instituto Brasileiro de Insolvência, o IBAJUD, que também é bem legal de vocês acompanharem, que tem muita atualização ali. A gente fez até uma assembleia virtual simulada, notícias da Câmara. É isso, Gilberto. A gente tenta trazer para os nossos parceiros, para os nossos seguidores, tudo o que está acontecendo de novo na nossa área, na nossa atuação, nossa área de atuação, para facilitar também que todos tenham acesso, independente de onde estejam e para que estejam, né? A verdade, assim, acho que conhecimento é tão importante que acho que é a única coisa que você não passa na herança, sabe? Tudo quanto é bem seu, você passa na herança. O conhecimento vai com você no caixão. Você vê que é uma coisa que é o crescimento da pessoa mesmo, não é o crescimento só da questão capital financeira, é um crescimento pessoal. Isso tudo é tudo, né? E muito legal de participar com você aí desse seu projeto aí, extremamente agradecido e extremamente emocionado de estar conversando com um grande amigo que seguiu sua trilha aí e hoje sucesso aí no Norte de Minas. Parabéns por quem você é, pelo que você faz e pelas pessoas que você traz junto contigo aí. Que eu sou daqueles mineiros antigos que fala que boi preto anda com boi preto, né? Um gambá tira o outro. Muito obrigado pela você disponibilizar seu tempo. Eu sei que, pela essa conversa que a gente teve, que o seu tempo, os seus minutos são ocupados por essa atividade. Então, eu me sinto honrado de você ter disposto a conversar com a gente de coração. Fica o convite para você vir aqui para o norte de Minas, tomar uma cerveja de coquinho azedo e de piqui, comer aquela carne de sol e tomar as melhores cachaças do mundo. Isso sem dúvida. E a gente pode marcar outros bate-papo aí, a gente pode falar da recuperação judicial do produtor
rural, da pessoa física? Como é que está sendo o posicionamento? Xande, agora que você abriu a porteira, passa a boiada. Então você fica Né? esperto. E outra coisa, eu vou, conforme havia dito para você, vamos deixar lá para os alunos, isso é parte do nosso curso de Direito Falimentar, que lá a gente chama de Empresarial 3, mas vou colocar lá no nosso canal Nem Sim Nem Não também, para disponibilizar, para deixar para o pessoal aqui da região, beleza? Eu vou deixar meu e-mail aí também, para quem quiser tirar alguma dúvida, mandar, nós estamos à disposição. As informações que você achar pertinente, manda depois para mim que eu disponibilizo lá na descrição do vídeo. Beleza, eu vou mandar, mas o e-mail é alexandre.leite@bladmjudicial.com.br, mas eu vou te mandar, e você me cobra aí o que tiver pendente de eu te mandar aí. Eu gosto muito da área acadêmica, tá? Eu acho que é uma forma de você oxigenar e esquecer dos problemas e do dia a dia do trabalho e estar com pessoa que tem a melhor coisa do mundo, que é a esperança do mundo melhor. Então é isso aí que a gente ganha dessas pessoas que estão nessa parte aí na faculdade. E vou dar um recado para vocês, viu, pessoal? Vocês estão achando que estão doidos para acabar a faculdade para trabalhar? Faz isso não. Aproveita a faculdade, porque a vida é outra. Aí é que o pau pega fogo. É isso aí. Mas obrigado a todos aí pela paciência. Desculpa algumas colocações erradas aí. A gente não programou nada, foi feito muito de forma espontânea aí para atender um amigo aí de coração aí e para poder tentar compartilhar com vocês e aprender com vocês um pouquinho dessa área aí que a gente trabalha e gosta tanto. Espera os feedback que você vai ter aí, beleza? O nego vai encher sua caixa de e-mail aí agora. Não, tamo junto aí. O que precisar. O dia que eu São Paulo, interior de São Paulo, nós temos escritório em São Paulo capital, temos em Ribeirão Preto, mas atuamos também em Minas. Precisar da gente aí, precisar de uma sala para vir trabalhar, estão convidados, aqui a casa é de vocês também. Falou, Xande, um abraço. Abraço, obrigado, Gilberto. Abraço a todos aí. Fiquem com Deus, se cuidem. Valeu, um abração, é nóis. Obrigadão. Valeu, obrigado.